Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em mais um episódio do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, @PT Piauí, e filie-se ao Partido dos Trabalhadores, pt.org.br/filie-se. Hoje um episódio muito especial, nessa segunda-feira, estamos recebendo um grande companheiro do nosso Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tem grande experiência de gestão e de militância política também. Ele é o nosso deputado estadual Francisco Lima, está no seu terceiro mandato, engenheiro agrônomo e atualmente é o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, foi prefeito de São João do Arraial, o homem que criou o Banco dos Cocais, foi superintendente do INCRA e secretário de Desenvolvimento Rural. Seja bem-vindo, deputado, nesse nosso PT Pod. Obrigado, Alisson, Então, a toda a militância do Partido dos Trabalhadores que nos acompanham aí pelo PT Pod, o podcast do PT. Então, é sempre uma alegria estarmos usando esses canais do nosso partido para nos comunicarmos com a militância e com a sociedade. Deputado, como é que começou a sua militância política? Como foi que você se identificou com o Partido dos Trabalhadores? Explica aí um pouquinho. Primeiro, eu nasci na região dos Cocais, é uma das regiões que mais chove no estado, mas que desde muito cedo tive uma origem numa família muito humilde de agricultor, de trabalhadores rurais, e que numa região onde predominava o extrativismo do babaçu. E a pobreza era enorme, E eu nasci, cresci, ouvindo minha mãe dizer que para não se sentir baixinho, tem que levantar o joelho e o olho olhar para frente, para o futuro. Então, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, então surge as comunidades eclesiais de base, influenciado pela igreja, na época liderada pelo padre Ladislau, que atuava em Esperantina, o meu município hoje, São João do Arraial, na época Matias Olímpio, fazia faz limite com Esperantina. Então tinha várias comunidades no entorno de onde nós residíamos. E ali o objetivo era a gente enfrentar o desafio maior, aquela situação de pobreza. Não tinha energia, não tinha água, não tinha posto de saúde, não tinha estrada, e muita gente que trabalhava o dia inteiro e no final do dia vendia ali o coco ou trocava o coco babaçu por arroz, por uma lata de sardinha, às vezes por um punhado de açúcar ou de café. Então, algo precisava ser feito. Então, a indignação, ela surge daí. E aí, quando eu começo a sair para estudar inicialmente Esperantina e depois aqui, fui me enfronhando, digamos assim, desse movimento que começava a tomar conta das ruas e das comunidades no Piauí e no Brasil. Então foi aí onde eu conheci alguns trabalhos pastorais, e aí tive uma ação mais forte no movimento estudantil na universidade. Foi daí onde passamos Foi do DCE? Fui do DCE, fui do centro acadêmico, fui do DCE, fui de quase todos os conselhos estudantis da universidade, fui da Uni. Eu fui da direção da Uni na época em que o Flávio Dino também era. Então, também participamos da Uni. E aí, quando terminei meu curso de agronomia nos anos 90, mais precisamente em 90, resolvi fazer um trabalho associado às ONGs, com famílias em áreas de conflitos ou de assentamentos de reforma agrária. Então, esse foi digamos assim, o passo a passo. O passo a passo. Isso me fez relacionar discussões teóricas, associando desde o Capital do velho Marx,
não é? Até as análises de conjuntura feitas pela igreja, com o apoio do Antônio José Medeiros, da Regina Souza, não é? Do Pedro Demo, do João Pedro Stelli e de outros, para compreender essa relação entre o local com o estadual, com o nacional e com o internacional. É a velha análise de conjuntura para a gente saber onde estava. E a filiação ao partido já veio alguns anos depois, ao PT? Eu me filiei ao PT, acho que em 84, por aí, né? 85. Logo no começo. Foi. Então, eu acompanhei, aí a minha filiação, ela se deu já no momento, fiz a ficha de filiação e depois só confirmei a filiação quando eu já fui disputar o mandato de prefeito. Meu povoado, onde eu tinha origem, emancipou, e aí lá o partido que no município era basicamente lá dessa região, sugeriu que eu pudesse disputar um mandato. Eu hesitei num primeiro momento, porque eu tinha acabado de sair da universidade e tinha saído há pouco tempo, mas aceitei o desafio. Então fui candidato a prefeito 4 vezes. 4 vezes? Isso em 92? Eu fui a primeira, foi em 94, eu acho, 96, depois 2000, 2004, foi a terceira onde eu fui eleito, em 2004. E aí, depois 2008. Eu perdi 2 eleições e fui eleito na terceira eleição, diz que é 3 vezes para crer. Aí você chegou na prefeitura e disse, e agora? Qual foi o maior desafio? Naquela época, ser prefeito já era uma tarefa difícil. Veja só, primeiro, eu antes, como agrônomo, eu tinha atuado no Piauí, mas eu também tinha atuado em vários estados do Brasil. Então, sempre com esse foco de incluir ou de trabalhar melhor essa questão da agroecologia, da agricultura familiar, de um desenvolvimento mais sustentável. Então, eu tinha trabalhado, como diz, do Oiapoque ao Chuí, porque trabalhei desde lá do Amapá até o Rio Grande do Sul, onde fui consultor de vários programas, desde a SPTA, que é uma entidade que trabalha com agroecologia, até Banco Mundial, Programa das Nações Unidas, Instituto Interamericano para a Cooperação Agrícola, o IICA, e outras organizações. Então, isso já dava uma certa experiência. Dava uma experiência. E muitas coisas que eu acreditava que era possível dar certo aqui no estado. Eu sempre tive o foco de me manter no estado. Apesar dos convites para sair do estado e até para fora do país, eu mantive esse pé aqui no estado. Então, quando eu assumi a prefeitura, mais precisamente em 2005, então tinha um sonho enorme, já uma experiência profissional. E o objetivo era simples, né? Primeiro, era trabalhar em que nós podemos melhorar a vida das pessoas. Era essa a pergunta. Na saúde, na educação, no desenvolvimento rural, na infraestrutura. O que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas? Depois vinha o que nós podemos mudar no jeito de administrar. Então, nós vínhamos saindo de uma situação que era a gestão, contratar a gestão pública. Então, aquela gestão autoritária, centralizada, como se fosse uma coisa pessoal. Pessoal, familiar, ela precisava... A gente sabia que não dava para continuar, mas o que fazer? Como fazer isso tudo? E o terceiro é como mudar a forma de fazer política. Então, como empoderar as pessoas, as entidades, as organizações. Então, você falava aí agora há pouco no Banco dos Cocais. O banco surgiu para dar resposta a um problema local, que era principalmente aumentar a circulação de recursos no município, mas também
utilizar parte da arrecadação local no apoio a pequenos empreendimentos locais. Então, é um novo jeito de fazer. E fazer de forma participativa, de forma transparente. Eu me lembro que nós instalamos um outdoor no município, onde todo mês era colocada a prestação de contas. De quanto o banco tinha? Não, essa era do município. Ah, isso era do município. E aí, uma certa vez, um vereador disse, mas meu prefeito, não dá para você tirar ali aquele valor que você repassa para a Câmara todo mês, não. Eu digo, mas né, eu estou ali ajudando, porque o papel de fiscalizar é seu, como vereador. Então, como é que eu estou ajudando a dar mais transparência? Então, imagine como não era a cabeça, sim, a mentalidade. A mentalidade da política. Então, essa forma de fazer política, de envolver, de consultar as comunidades, de empoderar as organizações, de dar transparência, que a gente chamava à época o modo petista de governar, de implantar o orçamento participativo. Hoje nós temos o OPA aqui, mas isso começou lá atrás. Lá atrás, com essa... Não era uma coisa fácil. Então, e esse foi o desafio. Então, nós não nos preocupamos com grandes obras, nós nos preocupamos em fazer coisas que pudessem melhorar a vida das pessoas. Às vezes era um bueiro, às vezes era uma rede de água, um pequeno de uma estrada, às vezes era a recuperação de uma casa de farinha. Então, quanto mais próximo você for da realidade das pessoas, mais você consegue fazer. Mais o impacto, né? E envolvendo as pessoas. Então, isso é muito importante. Então, o segredo é estar perto das necessidades da pessoa. Você abre ali um projeto de desenvolvimento da cidade, certo? Depois das suas gestões, tiveram a continuidade desse projeto, que não foi quebrado. Hoje tem lá a prefeita Vilma e tem agora o nosso candidato Abdoral Melo. Como é que a gente consegue renovar esse projeto por dentro em São João do Arraial, como foi feito aqui no estado, com o governador Wellington, que indicou aí o nosso governador Rafael como candidato, que significava uma renovação do projeto por dentro? Bom, primeiro você tem que compreender o papel da formação de novas lideranças, né? Você não é eterno. Você cumpre uma missão e outros darão prosseguimento. Eu tenho uma filosofia que você está indo bem quando você tem mais gente para fazer o que você faz hoje. Então, o processo da gestão não é só uma questão de tomada de decisão, ela é sobretudo de liderança. Você tem que liderar um processo onde outras pessoas estejam sendo preparadas para fazer aquilo que hoje só você é quem faz. Então, isso vale no partido, na associação, na pastoral, num sindicato. Então, se você não prepara, a mesmice começa a tomar conta. Eu acho que esse é o grande desafio dos líderes, é preparar novas lideranças, novas pessoas para lhe substituírem, sem medo de errar e sem medo de ser feliz. E deixa que o povo vai identificando. Eu acho que essa é uma questão importante. A outra, você vai eleito e você já tem que estar pensando o que vai acontecer num curto, no médio e longo prazo. O que vai acontecer na sua reeleição, para a sua reeleição, e o que vai acontecer lá depois da reeleição. Então, você tem que estar preparando pessoas para dar prosseguimento ao trabalho, ao projeto. Consciente do que é o projeto, também, então, fruto de debate político. Isso. Né? Então, você tem que estar preparando isso. Então, a gestão não é apenas uma tomada de decisão em função de recursos, ela tem que ser uma tomada de decisão em função de uma estratégia de desenvolvimento, onde o povo, como diz o nosso senador e ministro Wellington, é o senhor de tudo. Nós temos que trabalhar com ele o tempo todo, bem, certo ou errado, mas a gente tem que estar trabalhando. Acho que esse aí é um desafio que a gente tem, que às vezes muita gente esquece disso. Falando já nessa ideia da renovação, a gente tem no Partido dos Trabalhadores esse debate sobre transição geracional.
a criação, a formação de novas lideranças, isso com questão de formação política, eu acho que eu me coloco como fruto dessa transição geracional. Eu comecei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha 12 anos de idade, e passei a frequentar mais o diretório a partir de 2014, trazido pelo deputado Assis. E hoje eu sinto, me colocando agora como candidato, sinto que você vê poucas pessoas que conseguiram avançar como jovens e que conseguiram chegar como candidatos, embora tenha evoluído muito, mas ainda é uma quantidade pequena dessa renovação. Qual é o que você aponta como solução ou como alternativa para essa formação de novas lideranças dentro do partido, para a gente ganhar cada vez mais espaço para a juventude nas câmaras municipais, nas prefeituras, na Assembleia e no Parlamento de modo geral? Bom, primeiro o partido tem que, digamos, decidir que de fato ele quer renovar. Eu acho que essa é uma questão principal. Depois discute a estratégia. Qual é a estratégia de renovação? Eu acho que a melhor estratégia é a mão na massa. É claro que a gente tem um outro aparato jogando contra pela despolitização, né? Num passado bem recente, a gente viu no Brasil uma onda do conservadorismo desestimulando o envolvimento da juventude na política. E isso remar contra a maré. Você está aqui... Uma negação da política. É a negação da política. E isso faz mal à política. Então, aos conservadores, quanto menos gente, quanto menos pessoa participar da política, para eles melhor, porque aí o controle se dá pelo núcleo. E os partidos de esquerda também não podem cair nessa esparrela, né? Ele precisa também tomar a decisão, como de doa quem doer, de que tem que renovar os quadros. E tem que renovar com base em ações, com base em debate, não é? Em discussões. Você vai envolvendo. A eleição do partido é um momento de estímulo a nova liderança, de surgimento de novas lideranças. As eleições municipais. Então, quando você coloca mais jovens, mais mulheres, mais indígenas, mais quilombolas, mais pessoas originárias do seio do povo como candidato, então ela passa a vivenciar melhor isso. Então, você está ali projetando novos quadros. Então, e tem o processo de formação. Acho que o partido precisa colocar isso como questão central. O partido termina, digamos assim, ele é pouco afeito a esse debate. Por mais democrático que ele seja, o PT é um partido democrático, mas ele termina discutindo menos. Por exemplo, o grande revelador de quadros do movimento social e dos partidos de esquerda foi a igreja. Lá das comunidades eclesiais de base, elas tiveram uma participação. Ali, no grupo de jovens, com todo aquele debate ideológico, com toda essa discussão sobre a estratégia de desenvolvimento, de inclusão das pessoas, ela revelou muitas mentes sãs e inquietas que pensam além do dia a dia, não é? Então, eu acho que esse é uma situação. Não foi o partido logo, as pessoas não foram para o partido. Elas começaram pela igreja. Elas começaram por um grupo de SEB, um grupo de jovem, depois um grupo comunitário, uma associação, uma pastoral, e termina indo até o partido. Depois, a necessidade de filiação. E aí, de um partido, porque é o partido que disputa efetivamente o poder. Então, acho que tem que instigar isso mais, né? Tem que envolver mais jovem. O jovem não é para ter digamos assim, ter essa situação de conformidade, de conformação o tempo todo. O jovem é inquieto por natureza, né? Então, essa inquietude é um momento que se semeia muito fácil o idealismo, as principais ideias.
E você não pode fazer isso se você não tiver inserido numa realidade. É num bairro, é numa periferia. Por isso é que a maioria da militância ela surge de classes menos favorecidas, que estão à margem de todo esse processo político. Não quer dizer que a classe média também não tenha gerado, mas é importante estar inserido nessa realidade. É ela que te instiga a encontrar solução, a buscar. A tua inquietação gera essa onda de inconformismo. Então, eu acho que essa é uma coisa importante que o partido não pode perder isso de vista. Participar depois de direção é consequência, ela não é o passo inicial. Eu praticamente nunca fui dirigente partidário e quando fui ser presidente do PT, por uma força das circunstâncias aí da partida do deputado Assis, mas eu sempre mas milito há muitos anos, então a inquietação ela está por conta disso. Então, deputado, você hoje está no 3º mandato de deputado estadual e o seu mandato é o que está muito mais próximo da militância do PT. O seu mandato tem, sim, a cara do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu acredito que entre os filiados e filiadas do PT, o senhor é um dos que tem essa maior representatividade e que carrega mesmo as bandeiras com muito afinco no parlamento. Como é trazer essas demandas dentro do parlamento do Piauí, trazendo pautas, às vezes, que nunca tinham sido discutidas, certo? Você é o autor da criação do Conselho de Políticas para a Juventude. São várias e várias leis de pessoas que eram invisibilizadas. Uma delas são as quebradeiras de coco. Como foi chegar com esse trabalho na Assembleia? Primeiro, eu não sou deputado, eu estou deputado. Então, eu me preparo a cada 4 anos para exercer um mandato. E esse mandato só tem sentido se for para tratar, para ajudar a encontrar soluções para os problemas do povo. Então, das pessoas. Então, o que segmento? Como eu tenho uma relação muito grande com o campo, tenho também com a periferia das cidades, tenho com temas como a educação, como a questão do desenvolvimento, mas eu pauto questões que podem se tornar uma solução, ou por demanda, e aí é importante a relação com os movimentos sociais. Por exemplo, várias entidades dos movimentos sociais recebem apoio direto do meu gabinete para manter suas atividades. Então, são pessoas que, através de pessoas ou de projetos que nós apoiamos, desde o Movimento Sem Terra, sindicatos, a ONGs, a movimentos atingidos por barragens, movimento de pequenos agricultores, quebradeiras de coco. Então, isso é que faz a relação do mandato vivo, de estar o tempo todo preocupado com a pauta que de fato interessa a esses movimentos. A outra questão é que o Estado ele é um instrumento da elite, não é do povo. Então, eu tenho uma atuação onde eu acredito que nós precisamos ajudar a fortalecer a organização social. É ela que faz com que o Estado seja mais ou menos democrático. Se ela estiver frágil, o Estado vai ser mais autoritário. Se ela estiver forte, o Estado vai ser mais democrático. O Estado é um instrumento de elite, sempre foi. Sempre. De quem domina, de quem... Das classes dominantes. Agora, no que nós precisamos organizar é o povo. Como disse, numa associação, num sindicato, numa pastoral, num grupo de produtores, num núcleo de mulheres, num grupo de jovens. Então, nós precisamos organizar para que as pessoas tenham a consciência coletiva, que no passado, o que o velho Marx chamava de consciência de classe. Mas é uma consciência de um coletivo, que tem um projeto maior, que o eu, ele não é um eu sozinho, ele só é um eu consciente se ele estiver inserido num projeto maior. Então, isso também lhe mantém mais próximo do povo. Isso lhe mantém mais próximo das pautas do povo. E o outro é andar.
eu Tá até perto brinco, da. tem que estar próximo, não é? Tem que estar próximo do povo, não é? Dos seus eventos, das suas discussões, visitar os municípios, ir nas comunidades, se colocar no lugar das outras pessoas. Esse negócio de mandato dentro de gabinete é o pior tipo de mandato. Quem gosta de fazer, ok, a gente tem hora que tem que fazer. Mas o que alimenta a mística do debate, da discussão, é a relação com as pessoas, né? Lá onde elas vivem de preferência. Então, acho que essa é outra diferente. É manter próximo, né? Você que agora se apresenta aí como candidato a vereador lá na sua querida Uruçuí, mantenha próximo do povo, né? Principalmente nos momentos desafiadores. Às vezes, nos momentos desafiadores, as pessoas ficam se distanciar. Acho que se distanciar resolve. É o contrário. Esteja mais próximo das pessoas no momento mais difícil, no momento que mais elas precisam. Esse é o sentido de ter um mandato, né? Esse é o sentido de representar. Agora, deputado, dentro desse quadro nós já falamos aqui de renovação do PT, já falamos da identificação do mandato, o PT passa por um processo de reestruturação, digamos assim. É um partido que, em 2016, sofreu... Na verdade, o Brasil sofreu um golpe e o alvo foi o Partido dos Trabalhadores, pelo projeto que representava, e volta à presidência da República após o governo desastroso do Coisa Ruim, e agora tem um desafio de se comunicar melhor com a sociedade. A sociedade precisa entender melhor. O PT precisa fazer com que chegue a informação na sociedade sobre as pautas que defende e o que está fazendo pelo país. Esse é um grande desafio. Você consegue enxergar uma alternativa, se já tivemos um avanço de 2022 para cá, que foi quando o momento da eleição ali do presidente Lula e na campanha eleitoral, como é que você consegue ver essa necessidade de hoje? Não, primeiro, o Brasil estava uma nave sem rumo, não é? Então, sem um país de dimensões continentais, sem alguém com capacidade de liderar para o lado do bem ou da construção dos consensos. Conflito sempre vai ter no regime democrático, mas você tem que ter uma maioria que tenha um rumo. Então, resgatar a imagem do país lá fora, pacificar as forças políticas, estabelecer regras de convivência das instituições e definir projetos. Um projeto onde você tenha um norte, do ponto, não só no campo da educação, da saúde, mas no campo também da economia. Para que serve essa pujança de país, se não for para servir a seu povo? Nós não podemos ter um país que tem como se orgulha de ter taxas de inflação altíssimas para remunerar o capital especulativo que ganha dinheiro aqui e investe lá em outros locais. Então, tem que baixar a taxa de juros para que os capitalistas nacionais ou estrangeiros possam investir e gerar emprego aqui no nosso estado, no nosso país. Então, não dá para se deixar que uma pessoa qualquer viva da especulação. Então, os rumos são os mais diferentes possíveis. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Primeiro, pela disputa ideológica. Tem um movimento conservador que vem crescendo, não é só aqui no Brasil, é no mundo. Não é à toa que o Trump está aí liderando lá nos Estados Unidos. Não está, pelo que eu vi as pesquisas de ontem para cá, a candidata a vice assumiu a dianteira novamente, mas é um candidato extremamente conservador. Então, nós precisamos ter isso. Acho que o país está com rumo, mas o país tem que superar alguns desafios, não é, no campo, principalmente da economia. A redução maior da taxa de juros, o investimento em projeto que gere mais renda e mais emprego, a inserção do país nesse debate acerca das mudanças climáticas, essa questão de uma pauta de inclusão dos mais pobres, quer seja
de combate, de enfrentamento à violência contra as mulheres, contra a juventude, contra a população negra, né, contra a população, contra ao segmento LGBTQIA+. Então vem com uma onda que não é de hoje. Então, preciso pacificar isso de que a sociedade é plural e que ela pode e que ela precisa enfrentar esses conflitos de forma pacífica e não de forma violenta. Então, acho que já se deu passos importantes. Hoje cedo, eu participei do lançamento do Plano Safra. A retomada do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é uma coisa muito importante. Mas, além de retomar o MDA, de aumentar o volume de crédito, nós precisamos também disponibilizar recursos, por exemplo, para assistência técnica. Então, nós temos aproximadamente 1,5 milhão de produtores familiares no nosso estado. Se você não tiver um suporte técnico, não adianta só o crédito. Então não vai conseguir aplicar. Não vai conseguir ter os resultados, não é, para quem, digamos, contrai o crédito na mesma proporção que se tiver um acompanhamento técnico. O Brasil é hoje uma potência na produção de alimentos, tanto para o consumo interno como para a produção de exportação, sobretudo de grãos, porque eu investiu fortemente na pesquisa, na extensão e na assistência técnica. Se não tivesse, não teria. Então, nós precisamos fazer. Então, criar um ministério foi muito importante. Disponibilizar crédito é muito importante. Mas o grande desafio é ter uma política de assistência técnica que atenda pelo menos a metade dos agricultores e agricultoras familiares do nosso estado, do nosso país. Se não tiver, a gente não dá passos largos. A gente vai ficar marcando os passos. Então, é isso que eu digo. Nós conseguimos pacificar e dar um rumo, mas precisamos ousar em outro caminho. A retomada dos projetos de investimentos. Então, ela é necessária para gerar emprego dos programas sociais. Hoje acompanhava ali, numa entrevista, o debate sobre o uso, o aproveitamento, como é que diria aí, a dinamização do centro de Teresina. Então, que é hoje um espaço abandonado. O que é que nós vamos fazer? Se não tiver uma política voltada para isso, eu estou falando de uma política só de Teresina, estou falando de uma política nacional de cuidar dessas áreas centrais tradicionais. Então, ela vai virar o quê? É para moradia, é para o empreendedorismo, o que é? Se não tivermos uma política que cuida do transporte público, só os recursos locais não serão suficientes. Então, temos que avançar nesse campo. Então, o presidente Lula é um verdadeiro maestro, não é? Tem uma capacidade enorme de dialogar com todos os segmentos da sociedade, mas a economia precisa também dar suporte. Se não conseguir, ele também não vai conseguir o volume de investimento necessário. Esse ano, deputado, é um ano de eleição. Nós estamos em plena campanha já e o grande debate também está no campo ideológico. A gente sabe, tem visto esse debate nas grandes capitais. São Paulo, por exemplo, eu acho que é a maior vitrine por ser a maior cidade do país. Mas aqui no Piauí a situação também tem situações parecidas. Há um campo bem definido, aqui o nosso campo político, do Partido dos Trabalhadores, os partidos aliados, e há também uma disputa, ainda que seja menor, de quem não está nesse campo. Como é que você passa para a sociedade a importância de estarmos todos juntos nesse time, porque o partido é importante votar nos candidatos do Partido dos Trabalhadores, é importante ter esse alinhamento nos municípios entre o prefeito, a prefeita, o governador, o presidente da República, o nosso ministro Wellington, para que a sociedade compreenda que é preciso esse alinhamento para que os recursos cheguem melhor nos municípios, o que não significa necessariamente que o recurso só chega se for do nosso campo político. Como é que passa essa mensagem para a sociedade?
Então, primeiro, cada vez mais é importante a gente fazer uma diferença entre projetos. O que representa o projeto liderado, por exemplo, pelo Fábio Novo? O que representa o projeto liderado pelo Silvio Mendes? O que representa o projeto liderado pelo Pessoa? Então, o ideal é que cada vez mais a população consiga compreender esses diferenciais. Então, quem tem andado em Teresina nos últimos meses percebe que a população teresinense, primeiro, ela incorporou um sentimento de mudança. Acho que isso é importante. Ela juntou forças de diferentes matizes políticas. Do PT, da sua ala mais moderada, da sua ala mais radical, ao MDB, a setores que até então eram do PSDB, o pessoal mais próximo do Firmino, e que se agregaram aqui do MDB e de outros partidos a mais. Então, o nosso companheiro Fábio Novo conseguiu, claro, com o apoio do partido, do nosso governador, do nosso senador e ministro, fazer uma composição que deve ser uma das maiores. 300 candidaturas de vereador e de vereadora. Então, é uma frente ampla por Teresina? É uma frente ampla por Teresina. O que é que eu compreendo isso? Que o teresinense está cansado de ver na prefeitura um time diferente do que está alinhado no governo do estado, que está alinhado com o governo federal. Mesmo que haja um regime de colaboração entre os 3 entes federativos, mas de uma certa forma isso termina atrapalhando. É como se fosse uma música. Um toca uma nota e outro toca outra, ao invés de todo mundo afinar numa nota só. Então, o sentimento que eu percebo hoje em Teresina é esse, de alinhar esse projeto. O que é que representa o Silvio? Primeiro, não é pela idade, mas é a mesmice do passado, da exclusão, da manipulação, de um transporte público comandado pelos empresários, pelas empresas, a serviço do seu lucro e não da população, por um sistema de saúde que não atendia a massa da população, então, e que vai ficar no isolamento. O principal padrinho dele, local, que é o Ciro, ou a nível nacional, que é o Bolsonaro, nem aparece na campanha dele. Entendeu? Então, isso demonstra de que a Teresina não quer mais isso. Teresina quer um alinhamento. E isso é importante para outras cidades, como Parnaíba, Campo Maior, Altos, José de Freitas, entendeu? E por aí vai. Então, porque quando tem esse desalinhamento, é mais difícil as coisas acontecer. Então, eu acho que esse é um sentimento que a gente percebe isso. Então, a importância de alinhar isso, alinhar um projeto, mesmo que não seja exclusivizar, porque dentro tem segmentos que destoam um pouco, mas é importante alinhar o máximo que puder. Afinar todos os instrumentos para uma mesma música e não tocar uma coisa ou tocar outra. Isso fica mais difícil. Então, eu acho que a população começa a perceber isso. Eu acho que em São Paulo, em outras grandes cidades, isso pode, pela primeira vez, estar acontecendo também. É claro que tem as aventuras. Eu creio que aquelas aventuras, por uma forte influência das redes sociais, elas já não têm o mesmo eco que tiveram no passado, não é? Então, elas já não têm o mesmo eco. Quer dizer, como é que você vê alguém questionar, digamos assim, a institucionalidade, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal? Então, da Corte Maior, alguém vai lá. É um congresso que muda as coisas, ou um cara que é mais votado no país como parlamentar, mas que não sabe qual é a pauta que de fato ele defende lá. Então, são coisas meio sem sentido, sem harmonia. Tá percebendo. Eu acho que o povo começa a perceber isso. Eu acho que aqui em Teresina também. É isso. Você
você está acompanhando as eleições municipais, você acha que o saldo político do Partido dos Trabalhadores nessas eleições consegue avançar, consegue ampliar não só a representatividade institucional, mas o saldo político desse processo? Não, creio que sim. Acho que o PT vai retomar algumas cidades importantes. Eu acabei de receber uns dados aqui, né, depois que eu estou aqui, inclusive, estava olhando aqui agora. O PT tem hoje 136 candidatos a prefeitos, 106 candidatos a vice e 1.654 candidatos a vereadores, né? É o maior número da história. É, o maior número da história. Então, desses 136 prefeitos, tem 107 masculinos, 29 femininos, tem 80 masculinos vice e 26 femininos. E temos 1.077 vereadores e 577 mulheres candidatas a vereadora. Os outros partidos, né, que eu acho que aí é importante, quem se aproxima mais é o MDB, que tem 111 candidatos, o PSD tem 107, o PP, o Progressista, tem 54, o PDT tem 13, o Republicano 13, o Podemos 11, o Solidariedade 11, o PSB 7, União Brasil 5, aí vem outros partidos, PRD e PSOL 4, aí PL 3, essa história toda. Então, são dados que mostram digamos assim, a força do Partido dos Trabalhadores e também um novo pragmatismo do PT. Então, acho que isso é importante. Então, o debate em si, o registro do número de candidaturas já é o sinal de um crescimento. Você ter, de 224 municípios, você ter 136 municípios, é o maior da nossa história. Acho que nós tínhamos chegado não chegamos nem a 80, né? 70 e pouquinho. 78 por aí. Então, isso já é um resultado importante. Então, é claro, só tem petista, militante, não, mas poderão se tornar petistas, militantes, né? Uns vão avançar e outros menos, mas é importante. Então, acredito que nós vamos eleger aí entre 60 e 70. Eu penso nisso, eu acho que vamos chegar aí de 800 a 1.000 vereadoras, nós tínhamos 400, né? Então vamos dobrar pelo menos, então isso já diz muito, já é um crescimento partidário. Claro que o outro desafio é um acompanhamento das gestões para poder fazer valer o nosso velho jeito de fazer, petista. Modo petista de governar, como era chamado aí nos anos 90. Então, de trabalhar a transparência, de colocar como prioridade o povo mais pobre, participação popular, o controle e a participação social, ter o orçamento participativo. Então, o Rafael está inovando na história do OPA, não é? Então, é uma coisa positiva, são os novos tempos, as novas tecnologias. Então, é o que o Cristóvão Buarque chamava da inversão das prioridades, né? Então, uma gestão petista, ela precisa inverter as prioridades. As prioridades não podem ser mais só as grandes obras, pode até ter grandes obras, mas é a vida das pessoas. A gente é o centro de tudo. Então, acho que isso tudo vai nos deixar um saldo positivo. Claro que a missão partidária é enorme, mas a gente vai apanhando, aprendendo e melhorando a fazer o que a gente sempre quis fazer bem. É isso, deputado, eu queria lhe agradecer, foram momentos aqui de aprendizado ao seu lado, na sua companhia. Pedir a você que ajude a gente a divulgar o PT Pode nessa nova empreitada da comunicação para fazer com que os nossos quadros possam levar a sua mensagem mais longe para a nossa militância, para o povo do Piauí, para acompanhar esse debate e conhecer mais por dentro o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, né? Parabenizo aí a direção estadual e especialmente a Secretaria de Comunicação, coordenada aí por você, Alisson, por essa iniciativa. O PT sempre se pautou por isso e mais do que nunca nós precisamos fortalecer uma das bases desse tripé. Toda e qualquer gestão depende de ação, tem que fazer,
depende de comunicação, então tem que ter uma estratégia, tem que ter uma política de comunicação e o partido não é diferente. E tem que ter política. A quem nós queremos fortalecer? A estrutura do Estado ou ao povo? Então, há um projeto ou há pessoas? Então, essas são decisões que a gente tem que tomar. Então, parabéns mesmo aí, conte conosco. Essa é uma área que eu acho que o PT tem que investir cada vez mais. Parabéns aí pelo o PT Pod, o podcast do PT Piauí. Então, parabéns mesmo. Obrigado, deputado, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Feliz no nosso partido, pt.org.br/fili. Acompanhe as nossas redes sociais, @PT Piauí, e faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube. Esse é o PT Pod e a gente volta na próxima segunda-feira.